Jamendo.com. Jamendo.com. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fé e Vida. Hoje o episódio de número 10 e o quinto episódio da série que nós temos intitulado como Construindo Pontes. Nós estamos baseando essa série no livro Aconselhando Uns aos Outros e tem sido um grande privilégio para nós podermos compartilhar dessa temática que deve ser a essência da igreja, que são os relacionamentos. Hoje estou eu, o Wellington aqui, E o Gil. E nesse quinto episódio nós vamos tratar de duas palavrinhas que, na verdade, a ideia que nós temos percebido é que há o que nós podemos chamar de ruminar. É a mesma ideia que está sendo construída desde o primeiro episódio, Gil. E a gente tem, de forma... tentando ser o mais didático possível, mas até que de forma repetitiva, tentando enfatizar um princípio estabelecido nas Escrituras, que começa com o próprio Deus, que é a importância do relacionamento e que esse relacionamento seja o mais produtivo possível, né? E o tema vai nos ajudar e toda a proposta do livro vai nos ajudar, que é a ideia de nos ajudarmos mutuamente, o que é chamado de aconselhamento, né? Então nós somos chamados a nos ajudar num processo de aconselhamento, e que também a gente tem até reverberado essa informação na igreja, que é o do discipulado, da importância de um ajudar ao outro. O discipulado não é necessariamente um momento em que tem alguém mais experiente, alguém menos experiente. Isso pode acontecer, mas a ideia é que são duas pessoas carentes de conhecer mais a Deus. Talvez um já esteja numa caminhada há mais tempo, outro numa caminhada há menos tempo, mas ambos são carentes de conhecer a esse Deus e juntos vão se ajudar no processo de conhecer mais a Deus e se ajudar mutuamente em suas caminhadas pessoais. Pois é, pastor, eu costumo dizer que Deus nos chamou para uma relação, né? Uma relação em duas vias. Na via horizontal, né, que é uns aos outros, e na via vertical, ou seja, ao mesmo tempo que nós adoramos a Deus e glorificamos o seu nome, por consequência disso, nós devemos edificar outras pessoas. Então, se há uma razão da nossa existência como cristãos, é exatamente essa, é o fato de que nós fomos criados com esse propósito, de glorificar a Deus e edificar os outros. Partindo desse princípio de que nós precisamos edificar os outros, nós edificamos os outros com as pedras da construção que nós temos guardadas no coração, que são as pedras que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra principal, é a base, a que segura o edifício, a que segura a construção, mas nós, como membros, como filhos dele, como discípulos dele, ao fazermos outros discípulos, precisamos ter essa consciência de que, de fato, ele nos chamou para a relação. E não existe, eu costumo dizer assim, pastor, que quando nós estamos no ambiente de igreja, e a igreja funciona como se fosse um grande hospital, um lugar de cura, um lugar onde as pessoas encontram refúgio, encontram Jesus Cristo, e nós somos canal para que as pessoas encontrem isso. Quando nós estamos nesse ambiente de igreja, nós temos que entender uma coisa, que nós não estamos buscando apenas o nosso crescimento espiritual. Nós temos que buscar o crescimento espiritual da coletividade. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Não é à toa que no Novo Testamento há mais de 70 mandamentos de mutualidade, que são os famosos uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Recíprocos, né? É verdade, é isso mesmo. A analogia do corpo, né? O corpo é uma junção de vários membros, onde cada membro tem uma função, mas elas são desempenhadas em unidade, né? O pé anda porque tem a perna, né? Que tem, enfim, não é a minha área, não é a saúde, eu não vou saber fazer essas ligações dos nossos membros, mas é essa a ideia, né? O pé, as pernas caminham, mas
a direção vem da cabeça, né? Uma mão apalpa, né? Pega, leva um produto de um lado para o outro, mas isso ele não agiu sozinho, né? Ele é um conjunto de ações que faz com que aquilo seja desempenhado, e essa ideia deve ser cada vez mais vivida em nosso meio, né? E para mim o mais difícil, talvez o maior desafio da igreja, seja exatamente a gente entender que sair do conhecimento bíblico ou da teoria bíblica que a gente tem, sim, porque de fato isso está escrito na Bíblia e nós temos a orientação, sim, e partir para o segundo passo, que é o passo da prática, de transformar isso de fato no estilo de vida da comunidade, da igreja onde a gente está inserido, seja em que nível de igreja for, por exemplo, mesmo na igreja local ou na denominação sim, da qual nós fazemos parte, ou talvez do PGM, do Pequeno Grupo Multiplicador, sim, que é uma representação ali da igreja, menor da igreja, né? Eu lembro que a gente conversou recentemente sobre isso, aquela questão de que a igreja ela tem duas asas, né? Que essas asas precisam andar juntas, sim. Então assim, praticar isso de fato para mim é um desafio enorme que nós temos todos os dias. É verdade. É um desafio grande, mas possível, palpável, né? E nesse segundo tem um desenho que a gente vem caminhando com ele ao longo da nossa série, que é um desenho, Deus está no lugar mais alto desse desenho e no centro do desenho está o nosso coração. E entre nós e Deus há uma série de situações que estão envoltas, que por vezes nos atrapalham nessa via de relacionamento mútuo com Deus. E então, como pessoas que querem ajudar outras pessoas a que elas tenham um relacionamento bom com Deus, você falou agora há pouco, né, do horizontal e do vertical, nós vamos buscar entender o coração do outro à medida que também nós estamos entendendo o nosso, né? Muitas vezes a relação com a outra pessoa, ela vai nos ajudando a entender o nosso próprio coração. É assim muitas vezes com os nossos filhos, né? Na relação de marido e mulher. Então o outro vai ajudando, e as situações que são colocadas ali no nosso dia a dia, elas vão refletindo o nosso próprio coração. Então, enquanto a gente está ajudando alguém, nós estamos entendendo que aquela situação me ajuda na minha relação com Deus, e se a minha relação com Deus é uma relação sincera e honesta, isso também vai ser refletido na relação com aquele que está próximo a mim, né? Isso é tão natural, porque o Espírito Santo faz isso de forma tão especial e tão natural na vida da gente, dinâmica, pastor, né? Dinâmica, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor sonda os nossos corações, conhece os nossos corações, mas assim, o Senhor conhece o meu, conhece o teu coração, mas se eu não mantiver um relacionamento de comunhão, de discipulado com o irmão, e vice-versa, dificilmente nós teríamos condições de compartilhar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas guerras, né? Porque o Senhor conhece, mas Ele deseja, e o Senhor ele inclusive recomenda isso, que a gente faça que a gente seja só um só corpo, unidade, né? Em unidade, tudo, de certa forma que a gente possa de fato acabar conhecendo quais são as realidades, as peculiaridades um do outro, e a partir disso, movidos obviamente pelo Espírito Santo do Senhor, exercermos, né, isso que nós estamos propondo aí. A gente já pode entrar aqui no nosso primeiro ponto, né? Vamos dizer, o tema, né, desse nosso momento aqui é seja pessoal e ore. E aí, já pensando em ser pessoal, nós temos um Deus que é um Deus pessoal, né? Desde Gênesis nós vemos que Deus ele tem a intenção de se relacionar pessoalmente com a sua criatura. Deus vinha todos os dias em busca de Adão, naquela busca de se relacionar intimamente com ele, haver uma relação de proximidade, amizade, de honestidade, né? Não posso dizer que é uma relação de amizade, mas nesse sentido de que o Criador queria e tinha a intenção de se relacionar com a sua criatura, e na pessoa de Jesus nós temos a essência disso, na sua
como é que eu posso falar? Completude, né, na sua maior dimensão, que é esse Deus que vem ao encontro do seu povo, que se torna homem, que sente fome, que sente dor, né, que se alegra, chora. Então, um Deus que é muito pessoal, que busca se identificar com a sua criatura, né? E como é maravilhoso, porque nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus, um ser perfeito, completo em si mesmo, alguém que não tinha dificuldades de relacionamento. Ele, junto com o Pai e com o Espírito, vive uma comunhão perfeita. Nós falamos disso inclusive na última quarta-feira aqui no culto de oração. Eles se relacionam de forma perfeita, né? Não havia ali uma falta de relacionamento, não se sentiam sozinhos, não, de forma perfeita eles se relacionam. E mesmo assim ele vem ao encontro do homem. Ele não só cria o homem, mas ele vem ao encontro do homem. Ele é um Deus pessoal. E assim como Deus é pessoal, nós devemos também, eu estou só reafirmando o que você já falou, de sermos pessoal com as outras pessoas também. Exatamente. Uma coisa que me chama a atenção, algumas expressões bíblicas me chamam muita atenção. Uma delas é o fato de que Deus se inclina. Sim. Até, né, se inclina para ouvir, né? Para ouvir tudo. E uma coisa que o livro cita, que eu achei interessante, são os encontros de Jesus. Sim. Cita, por exemplo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Sim. Ali é um relacionamento estritamente pessoal, né, de um homem, do Filho de Deus, Verbo de Deus encarnado, né, na condição de homem ali, mas Filho de Deus, que oferece para aquela mulher a verdadeira água, a água da vida. Sim. Mas além disso, ele propõe um relacionamento com ela. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus que provoca a conversa Sim. com a mulher samaritana. E é o maior diálogo que nós temos ali no Novo Testamento descrito. É esse diálogo, né? Alguns encontros foram muito rápidos, né? Sim. De Jesus, mas não deixaram de ser tão significantes. Evidente. Por exemplo, você pega, por exemplo, quando a mulher com fluxo de sangue, que apenas Sim. toca Sim. nas vestes de Jesus, ela é um encontro Sim. dela com Jesus, né? Ele se vira para aquela mulher e faz o milagre, movido de compaixão, obviamente, Sim. mas propondo esse relacionamento de intimidade. Eu acho isso muito especial. Dentro né? da ideia de propor, a gente tem, por exemplo, o encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus propõe um relacionamento com ele, como propõe com Nicodemos, da mesma forma, né? E eles se esquivam daquele relacionamento mais próximo com o Senhor, mas isso não muda o fato de que Deus os busca e quer ter esse relacionamento com ele. Então Deus é um Deus pessoal. E a gente pode começar daqui como um ponto de partida para os nossos relacionamentos aqui também. Nós criamos meio que jargões na igreja, por exemplo, quando se fala em comunhão, né? E por vezes nós tornamos os ajuntamentos simplesmente por ajuntamentos como comunhão. E nem todo ajuntamento é comunhão, né? Por vezes nós temos encontros, por exemplo, ontem nós tivemos o culto aqui, né? E, sei lá, 150 pessoas aqui reunidas, mas nem todas se falaram. Nem todas disseram um graça e paz ou um boa noite, ou deram aquele murrinho tradicional agora do nosso compartilhamento, né? Mas nós estávamos unidos num só propósito de adorar a Deus. Mas também e principalmente no nosso dia a dia, no ambiente mais natural, em que a gente vai ao encontro de forma proposital ao outro, para buscar de forma intencional descobrir as alegrias, as tristezas. E é tão interessante, Gil, como por vezes, não só no ambiente da igreja, mas em qualquer lugar, nós chegamos para alguém e dizemos assim: como vai? E quantas vezes nós não estamos de fato interessados como a pessoa está? Exatamente. E às vezes a gente dá uma resposta vazia, refletindo aquilo que na verdade a gente não está sentindo. Como Sim. vai? Vou bem. Vou bem. Será que eu vou bem de fato? Né? Será que de fato o meu coração está em paz? Será que de fato eu não estou de repente eu não estou passando por um momento de profunda mágoa, ou tristeza, ou rancor, Sim. ou algum outro sentimento que está tirando, inclusive, a minha comunhão com o Senhor e com Sim. o próximo? Sim. Né? Porque para mim comunhão ela se exerce também nesses momentos. Sim. Quando, por exemplo, eu caminho com o meu irmão,
eu caminho num propósito de oração, eu caminho no aconselhamento, eu caminho num processo de disciplina amorosa. Sim. Isso para mim também é relacionamento e é comunhão, Sim. de fato e de verdade. Sim, né? é quando de fato nós vamos lá, não simplesmente com o propósito de cumprir um checklist ali, e às vezes, né, a gente não sai de casa pensando nesse checklist, né? Dizer assim, eu vou chegar lá e vou dar graça e paz. Não, a gente faz de forma natural, mas nós somos chamados a fazer de forma intencional e sermos honestos quando a gente perguntar para alguém como você vai, né? Em algum dos episódios para trás, a gente a gente pensou numa ideia e conversando com os meus filhos no carro, né? Esses dias eu perguntei para eles: e aí, como vai? Como foi na escola? E aí a minha esposa até falou: interessante como às vezes eu vou lá e pergunto assim: aconteceu algo diferente do normal, né? Porque eles podem dizer: foi tudo bom. Mas de fato ter tido alguma coisa lá que eles poderiam e deveriam ter sido honestos e dizer: pai, foi bom, mas teve isso ou teve aquilo. É o jeito da abordagem, né? O jeito de abordagem, às vezes muda totalmente o propósito da relação. Por exemplo, quando você, a forma como você aborda uma pessoa que você está discipulando, né, pode ser determinante para aquele relacionamento discipulador andar ou não. Sim. Então, assim, até nessas horas a gente tem que pedir orientação do Senhor, né, para saber como interferir, ou como sugerir, ou como conversar, ou como estabelecer, por exemplo, um contato, porque a grande dificuldade hoje é estabelecer contato e a pessoa confiar de que aquele contato que está sendo uma relação de confiança, Sim. de que aquele contato que está sendo estabelecido é feito com um propósito, com um propósito de estabelecer uma oportunidade de discipulado, de comunhão, né, de andar juntos, né? Eu acho que essa palavra é muito forte, andar juntos. Eu acho que nunca a igreja passou por uma experiência tão interessante como a gente está vivendo nesse momento de pós-modernidade. O quanto andar junto é importante, o tanto caminhar com é importante, né? E como isso meio que abriu-se um parêntese na pandemia, né? Em meio a isso, porque de repente nós não podíamos mais andar juntos, né? Fisicamente nós somos meio que, entre parênteses aqui, entre aspas, obrigados a andar separados, né? Então nós tivemos que nos afastar das pessoas, e então nós precisamos reaprender a como estar próximo sem estar próximo, né? Como demonstrar para alguém que eu tenho interesse em andar com ele sem caminhar com ele ali fisicamente, de fato, né? Mas estar preocupado com alguém, caminhar com alguém, ser pessoal, né? Ser pessoal. E a gente precisa, eu preciso, Gil precisa, você que nos ouve precisa primeiro entender que você não pode andar sozinho, e pelo menos uma pessoa, né, próxima a você também não pode andar sozinho. Então eu preciso e ela precisa, nós precisamos, né, um dos outros. E quando a gente anda com outro, interessante, as máscaras vão caindo. Sim. As coisas vão sendo reveladas de tal forma que aquilo que a pessoa às vezes não vê, por exemplo, num culto público, ele encontra numa relação mais íntima com o irmão, com o PGM, com as pessoas ali com quem ele tem uma convivência mais próxima na igreja. E aí isso para mim é o grande segredo. É o segredo da gente poder ser igreja, né? Foi o tema do nosso aniversário do ano passado. Ser igreja além dos muros da igreja. Ser igreja além do culto dominical. Ser igreja além do ativismo que a gente tem na igreja muitas vezes. Ser igreja além dessas coisas, né? É verdade. É o desafio, e é um bom desafio, né? E nós temos um amparo ali bíblico, e o modelo bíblico que nós podemos chamar de futuro preferível, né, da primeira igreja, da igreja, não da primeira igreja batista aqui, mas da primitiva, né? Isso, da igreja primitiva, que tinha os ajuntamentos grandes, né, mas que também estava junto no particular, de casa em casa. Havia os relacionamentos ainda mais próximos ali, pessoais,
né? As pessoas gostavam de andar juntos e o texto não fala isso, mas as pessoas que andavam juntos todos os dias gostavam de andar juntos. E é interessante que no capítulo 2 de Atos, no versículo 47, o texto vai dizer que Deus ia acrescentando dia a dia outras pessoas àquela comunidade por causa da palavra que era pregada, é evidente, e pela forma que aquela igreja reagia à palavra pregada, né? Como ela vivia na prática a palavra pregada, né? É aquela história, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Quem dá o crescimento. Quem dá o crescimento. Então, a gente caminhou nesses primeiros minutos aqui nessa ideia de reafirmando, né? Reforçando o que nós já vimos dizendo em todos os episódios, da importância de sermos pessoais, de buscarmos. Meu encorajamento para você é: pense numa pessoa. Pense numa pessoa, ou se você já tem essa pessoa e já começou a dar passos, continue firme. Às vezes você vai encontrar dificuldades nessa proximidade, mas seja persistente, ore ao Senhor, continue. E nessa relação de proximidade, o que nós vamos descobrir são situações, lutas pessoais, sonhos pessoais, e aí nós vamos para o segundo momento, que é o momento da oração. Então você não simplesmente se aproxima das pessoas para simplesmente se relacionar com elas ali, para cumprir um checklist. Mas você está interessado na vida da pessoa, interessado nas alegrias dela. A Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram, devemos chorar com os que choram. E a Bíblia vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. Tiago 5,20 vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. E a oração é uma ferramenta que nos liga a Deus, nos liga às pessoas, né, Gil? Então é importante que nós estejamos atentos às necessidades e comprometidos com a oração na vida uns dos outros para sermos curados, como a palavra diz, Uma né? coisa muito interessante no livro que diz o seguinte, que orar é uma maneira segura de ser pessoal. Ou seja, Né? É interessante, né? Legal. Você encontra segurança na oração para se tornar pessoal. Sim. E para mim, eu acho que quando você ora por uma pessoa, você ganha um parceiro principal, né? Sim. Que é Deus. Ele passa a ser parceiro naquela relação. Sim. Porque você colocou ele na relação. Ou seja, aquilo que você faz de intencionalidade está calçado na sua relação com Deus. Sim. E essa relação se dá pela oração. Então, quando você estabelece, por exemplo, um tempo ou um propósito de oração pela vida de outra pessoa, ou de uma situação, ou de qualquer outra situação, você está dizendo assim: Senhor, eu quero fazer parte desse momento que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa. Eu me coloco à disposição. E aí, para que ter um parceiro melhor do que Deus numa hora dessa? Não tem, né? Aí você caminha com segurança. Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo na vida da outra pessoa, e é interessante quando eu gosto daqueles, por exemplo, na matemática a gente tem um ponto de intersecção, né? Aquele ponto que liga os dois círculos, e Deus é aquele ponto de intersecção ali. Deus está agindo na minha vida individualmente, Deus está agindo na vida da outra pessoa individualmente, e então Deus é o ponto, é o que nos liga, né? Nós buscamos intencionalmente nos aproximar do outro e colocamos Deus. Achei interessante a forma como você colocou. Colocamos Deus no meio da relação. E isso muda tudo, né? Porque nós temos alguém... Porque de fato ele já está. Ele já está porque ele é onisciente, é onipresente, e ele vai estar de qualquer jeito. Sim. Mas quando você propõe no seu coração de que Deus participe disso, né? Ou quando você não se esconde disso, né? Quando você... Senhor, eu que estou aqui porque eu prefiro que o Senhor esteja presente junto comigo, eu não posso andar sozinho nessa história. E aí, assim, é nesse aspecto que eu quis falar. Sim. E você falou uma coisa interessante: intersecção. Sim. A cruz é uma intersecção, né? Sim. A cruz de Cristo é uma intersecção. É Cristo entrando na nossa história, nos ligando ao Pai, né? Nos ligando ao Pai. E se nós somos cristãos, e a palavra cristão significa pequenos cristos, nós também temos que promover essa intersecção
Sim. É a nossa vida na vida de outras pessoas com o propósito de Sim. conduzir a Deus, né? E é o evangelho, né? Muita gente fala sobre o evangelho, né? Mas por vezes o evangelho está mais ligado a uma religião. Mas o evangelho é quando eu compreendo quem Deus é, eu compreendo quem eu sou, o distanciamento que foi criado entre nós pelo pecado, e por vezes o distanciamento que é criado entre mim e as outras pessoas por falta de uma compreensão correta de tudo que Deus fez e faz por nós, né? Então, eu compreendo, e aí a gente volta até para o ponto anterior, que é essa ligação individual e pessoal e próxima que eu tenho com Deus, e eu sei o quão carente eu sou dessa proximidade com Deus, e eu quero então ajudar que o meu irmão também esteja próximo, o mais próximo de Deus possível, para que ele desfrute de uma dos benefícios, vamos dizer assim, dessa proximidade. Exatamente, né? exatamente. Por vezes ele está num momento difícil da vida dele, por vezes ele não está percebendo o quão falta tem feito a vida de oração na vida dele para vencer determinadas lutas ou para galgar determinados sonhos. E então, dentro dessa proximidade, dessa intencionalidade aqui, eu percebo que ele não está tendo esse relacionamento próximo, e então eu encorajo a também gastar tempo de proximidade com Deus, né? Exatamente. E assim, na verdade isso a gente precisa encarar como um investimento. É ministério, né? É ministério, é como missão. Isso. De fato é uma missão, porque quando a gente olha lá para o texto de Mateus, da grande comissão, sim, tem uma frase ali que eu acho que por muito tempo a igreja talvez não compreendeu, sim, que é o fazer discípulo. Sim. Né? Porque ou se perdeu, né, na caminhada. Ou se perdeu na caminhada, porque a gente durante muito tempo a gente achou que fazer discípulo é simplesmente trazer as pessoas para a igreja. E quando na verdade não é. Sim. Fazer discípulo é tornar aquela pessoa um discípulo de Jesus. Sim. E essa é a missão principal da igreja, tornar Sim. pessoas discípulos de Jesus. E para fazer, e um discípulo ele aprende com o mestre. Sim. E o discípulo ele tem que ser resiliente no aprendizado com o mestre. O discípulo ele tem que ser atencioso. O discípulo ele tem que dedicar tempo. O discípulo tem que ser obediente. O discípulo tem que ser tudo isso. Então, fazer discípulo não é simplesmente digamos assim, algo pronto, preparado, que pacote pronto, um pacote pronto, que você tem uma forma, né? Que você tem uma forma. Não, o discípulo é muito mais do que isso. Fazer discípulo é andar com a pessoa, e a oração entra muito forte nisso. É interessante o texto que você fala aí, porque por vezes isso, graças a Deus, nós temos vencido essas dificuldades e barreiras na igreja como um todo, né? Creio que também na nossa igreja aqui na PIB de Balsas, mas essa ideia de que o discipulado às vezes é uma classe, ela faz parte do discipulado, é importante alguém estar numa classe, né? Mas, ou então aquela coisa assim, meu papel é apenas de trazer aquela pessoa até a igreja, depois daqui é o pastor, é alguém mais experiente e tal, e a gente vai compartimentalizando ideias de discipulado, e por vezes nós estamos fora desse processo, né? Quando discipulado eu gosto do texto lá quando diz assim, batizando, e depois ele vai falar e ensinando. Então o processo de discipulado não termina no batismo. E é um gerúndio, né? É um gerúndio. Batizando, indo. Sim. Indo, fazendo. Sim. Ou seja, o texto ensinando. A ideia original do texto, aliás, é essa, é um gerúndio, né? Ou seja, dá a ideia de continuidade. Um processo. Né? De processo. E um processo que não tem fim. Esse aqui é o mais importante para mim, né? Exatamente. Então, eu creio que a gente, de forma bem dinâmica aqui, tentou passar a ideia dessa nossa lição aqui. Nós trabalhamos duas palavras, mas acima de tudo dois valores, dois princípios, duas ideias. Ou continuamos a reverberar essa ideia, nos aproximar uns dos outros e orar uns pelos outros. Pura e somente aqui nós temos a expressão do texto: orem uns pelos outros,
para vocês serem curados. Busquem uns aos outros, ajudem uns aos outros, para que vocês cresçam juntos, né? Vocês crescem, o reino cresce, o Senhor é adorado. Exatamente. Então, é um processo e o nosso encorajamento, irmão, é para você que nos ouve em qualquer momento, seja da sua semana ou quando você estiver nos ouvindo aqui, nós queremos encorajar você a se aprofundar cada vez mais nessa ideia. Não viva isolado, não ande sozinho. Sozinho você é presa fácil. Busque alguém, ore por alguém, busque alguém, divida sua vida, preste contas da sua vida com alguém. E eu não tenho dúvida de que isso será uma bênção para você. Mais uma vez, agradecer ao Gil pela disponibilidade, por esse tempo que a gente passou juntos aqui. E suas considerações finais aí para a gente encerrar também. É isso mesmo, pastor. Eu acho que a igreja está vivendo um momento de caminhar nesse sentido. No sentido de ser uma igreja que seja pessoal, que estabeleça relacionamentos, que ore e que de fato faça com que o evangelho, esse evangelho que é a boa nova de salvação, Sim. se espalhe no meio dos relacionamentos. Sim. E que os relacionamentos sejam campos férteis cada vez mais, para que a boa palavra do Senhor, contextualizada, não adulterada obviamente, mas Sim. contextualizada, ela seja de fato aplicável a todos os corações e que de fato a gente tenha uma comunidade cada vez mais unida pelo vínculo principal, que é o vínculo da paz e do amor em Jesus Amém. Cristo. Amém. É isso aí. Seja um ouvinte assíduo do podcast Fé e Vida. Essa é a nossa expectativa. E nos encontramos na próxima semana, no nosso próximo episódio. Deus abençoe e até lá.